as pessoas elas perdem muito tempo com atividades que não são o trabalho que elas têm que fazer. Muitas pessoas acabam se distraindo no trabalho quando elas deveriam estar trabalhando ou fazendo o que elas deveriam fazer naquele exato momento, ocupadas no Instagram, ocupadas no TikTok, ocupadas em algumas redes sociais, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de você ser produtivo é simplesmente trabalhar. Não tem muito segredo, não tem muita coisa que você deva fazer de coisa mirabolante nem nada, é simplesmente remover tudo que te impeça de trabalhar e deixar que e fazer com que a sua única atividade que você consiga fazer seja o trabalho, entendeu? Você tem que simplesmente tirar todas as barreiras que estão em volta de você e simplesmente olhar só para o trabalho. Dessa forma, assim, você vai conseguir ter um foco muito mais absurdo e ao invés de você olhar pro relógio e ver a hora passando mais rápido do que ela deveria e você ainda não fez ou nem começou a fazer nada, você vai começar a olhar para a hora de uma forma diferente. Você vai começar a olhar para ela e vai falar: caramba, já se passou só 6 minutos. Olha o tanto que eu já trabalhei, entendeu? E eu acredito que você tem que remover tudo, assim, em volta de você que seja distração. Se você se distrai muito com o telefone, dê um jeito de esconder todas as redes sociais ou desinstale as suas redes sociais durante o seu momento de trabalho, entendeu? Se você tem uma distração muito com a luz, que eu acabo olhando, eu tô com a janela aberta nesse exato momento, mas eu durante boa parte do dia para eu gravar, eu deixo ela fechada. Porque eu acabo me distraindo muito, eu acabo olhando muito lá pra fora, acabo vendo a vegetação, acabo vendo as outras coisas, entendeu? Eu acabo me distraindo bastante. Então, quando eu quero produzir muito, eu fecho a janela e eu tiro as coisas que me distraem, entendeu? O meu celular, eu uso outro celular, esse celular aqui que eu tô gravando, ele não tem minhas redes sociais, ele somente tem a câmera pra eu simplesmente não pensar em muita coisa. Só ligar a câmera e começar a gravar, entendeu? É basicamente isso que eu prego que você tem que fazer. Se você quer ser produtivo, não adianta você procurar vários biohacks, você não adianta você ir na internet e procurar como acabar a procrastinação, não sei o quê, sendo que você só tem que fazer uma coisa, você só tem que parar de se distrair. Você só tem que parar de se distrair e simplesmente olhar para o trabalho que você tem que fazer e focar. É somente isso, entendeu? Quando você pensar, quando você menos esperar o trabalho que você tem que fazer, se você simplesmente for focado naquilo, você vai terminar aquilo bem mais rápido do que você deveria, entendeu? Então, se você é uma pessoa que se distrai muito, acaba olhando muito pro lado e acaba perdendo muito tempo dessa forma, você tem que eliminar distrações. Se você tem um celular que você perde muito tempo com rede social, coloque ele em uma gaveta, coloque ele em algum lugar, faça alguma coisa com ele. Se você se distrai muito com a luz natural, fecha a janela. Se você é uma pessoa assim que se distrai muito com ruídos, assim como eu tenho TDAH, então às vezes toca um barulho lá atrás, eu acabo desviando minha atenção lá para longe. Então eu fico em um ambiente sempre muito calado. Ou muitas das vezes eu coloco fones de ouvido simplesmente para trampar todo o barulho que existe em volta de mim. Eu acabo ficando com esse fone, que ele era da época que eu jogava ainda. E eu acabo escutando tudo que existe em volta de mim, cara. Então, eu protejo todo o meu subconsciente do barulho externo, para que eu não perda tanto foco. Então, eu coloco o fone de ouvido, eu simplesmente esqueço que existe um mundo lá fora. E não existe ruído, não existe nada, entendeu? Então, eu fico simplesmente preso na tarefa que eu tenho que fazer. Então, se eu tô montando uma planilha, eu termino a planilha muito cedo. Se eu tô gravando um vídeo, eu termino o vídeo muito cedo. Se eu tô muito focado em fazer um roteiro, eu termino o roteiro muito cedo. Se eu tenho que fazer um trabalho da faculdade, eu termino muito cedo. Se eu tenho que fazer várias coisas, entendeu? Eu acabo terminando mais cedo do que eu terminaria. E isso é o ato de você simplesmente estar focado e engajado na tarefa que você está fazendo. Porque no momento em que você elimina distrações, você vai ter um melhor aproveito do seu trabalho ali, da sua atividade, você vai conseguir terminar aquilo mais rápido, você vai conseguir fazer aquilo melhor. Então você vai terminar melhor e mais rápido. São duas coisas que você sempre deve procurar e sempre deve manter se otimizando ali na sua rotina, entendeu? Como eu posso fazer isso melhor e como eu posso fazer isso mais rápido, entendeu? São essas duas coisas assim que conseguem sanar todo o trabalho que você tem. Como eu consigo fazer o trabalho melhor e como eu consigo fazer esse trabalho mais rápido. Entendeu? Na minha vida somente tenho esses dois gargalos. Tem muita gente que enfeita muito, fala que você tem que fazer o método Pomodoro, você pode até fazer um método legal, entendeu? Você tem que ter método, você tem que fazer cronômetro. Não, só elimino tudo e vou trabalhando até eu terminar. Se eu começo 8 da manhã, tenho que terminar às 6 da noite, eu termino. Se eu começo tal hora e tenho que terminar tal hora, eu termino, entendeu? Simplesmente é um ato muito simples que as pessoas negam. Que é você simplesmente eliminar as distrações. Eu tenho uma história muito interessante quando eu era novo, cara. Quando eu era mais novo, eu era um rapaz muito distraído. Então eu me distraía muito com os barulhos em volta. Então, assim, a professora me passava uma atividade, eu chegava em casa e eu não lembrava de fazer essa atividade. Eu pegava, jogava bola, fazia qualquer outra coisa, entendeu? Escutava os gritos da minha mãe e eu não conseguia me lembrar. E quando chegava o dia de entregar a atividade para a professora, eu lembrava ali na hora e às vezes fazia atividade ali na hora, colando de outro aluno, entendeu? E isso sempre acontecia comigo porque eu era muito distraído. Se eu tivesse chegado em casa e feito a atividade, eu não precisaria fazer elas pressas na sala, como eu fazia em maioria dos casos, como não sei se você fez isso já alguma vez na sua vida, ou se você já fez várias vezes, assim como eu, entendeu? E todas as vezes assim que eu me mantive distraído, até mesmo nas atividades escolares, eu acabava fazendo um negócio muito em cima da hora. E esse hábito você leva para todas as áreas da vida quando você mantém muito ele na escola. Por isso que os professores sempre falam, chega em casa, faça atividade, chega em casa, faça atividade, entendeu? Porque muitas das vezes você está trabalhando, você chega em casa e chega com trabalho, você tem que fazer o seu trabalho quando você chegar em casa, ou quando você tiver um tempo livre, mas que não seja tão apertado, entendeu?
E hoje em dia as pessoas negam muito isso, porque eu percebi que as pessoas que eram muito desorganizadas na escola, elas não são todas, mas tipo, elas se mantêm desorganizadas depois que elas saem da escola, entendeu? Do ensino médio. Aí, porque as atividades escolares, elas são o primeiro senso de responsabilidade que a gente tem. Que a gente tem a nossa atividade, que a gente tem que fazer ela lá e tal. E quando você não consegue seguir aquele senso de responsabilidade, quando você sai e vai para a vida adulta, você acaba se perdendo muito mais, entendeu? Porque você se distrai, você não faz nada. Porque no momento que você sai da escola, não tem mais ninguém mandando, falando que você tem que fazer aquilo, aquilo ou isso, entendeu? Você tá por sua conta. E quando tinha alguém em cima de você fazendo pressão, você fazia em cima da hora. E quando não tiver ninguém em cima de você botando pressão, entendeu? Quando você vai fazer isso? É basicamente esse questionamento que eu tô te dando. Você tem que sempre ser uma pessoa que foca bastante no seu trabalho. Se você tem uma tarefa, você tem que fazer ela o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Se você quer montar uma empresa, faça isso rápido. Se você quer montar um negócio, faça isso rápido. Se você quer gravar conteúdo para a internet, comece o mais rápido possível e grave sempre com constância e seja rápido na sua criação de conteúdo. Eu quero fazer um curso de Excel, já junte dinheiro hoje para pagar semana que vem para já fazer rápido, entendeu? Se eu quero me tornar uma pessoa mais sociável, mais extrovertida, já começa a falar mais com as pessoas hoje, entendeu? Seja rápido, porque a velocidade ela vai lhe render alguma coisa. Porque no momento que você sai da inércia e começa a se mexer, você fica totalmente mais fácil, entendeu? É muito difícil a tarefa quando você está olhando ela ali de longe. Mas depois que você senta e que você se mantém engajado, assim como eu nesse vídeo, nesse exato momento, e você se mantém ali focado naquilo, você vai terminar ela muito mais cedo e muito mais rápido. E não vai parecer tão difícil como você acha que é, entendeu? Porque no momento que você eliminou as distrações, já eliminou as distrações do seu celular, eliminou as distrações do ambiente. Se você tem barulho, se você tem problema com barulho, eliminou o problema com barulho, entendeu? Você simplesmente vai ter um caminho livre e você vai poder fazer aquilo que você tem que fazer. E rápido, cara. Isso é quase um hábito. No momento que você se coloca à prova e começa a fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer, que são boas para você, você vai ficando melhor nisso com o tempo, entendeu? E conforme tu vai repetindo e vai se colocando em risco, se colocando em propondo, melhorando suas atividades, vai passando um X ali na sua lista de tarefas, na sua agenda, entendeu? Você vai se tornando uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais produtiva também. E é dessa forma que eu consigo me tornar mais produtivo. Eu coloco na minha agenda o que eu tenho que fazer. Se eu vou trabalhar das 8 até meio-dia, eu tiro todas as distrações possíveis que tem no meu ambiente e eu vou trabalhar das 8 até meio-dia. Se você vai me ligar, se você precisa de mim, alguma coisa, você vai se explodir, porque o meu celular, ele não nem toca nesses momentos, entendeu? Ah, eu tenho que treinar meio-dia, então meio-dia eu parto pra academia e se você estiver no meu caminho, eu vou chegar na academia de todo jeito, entendeu? É você colocar na agenda aquilo que você tem que fazer e ser simplesmente agir, porque é quase como uma soberania, entendeu? Você simplesmente fazer aquilo que você tem que fazer. Você colocar no papel e simplesmente colocar, pô, eu vou trabalhar de tal hora, eu vou treinar de tal hora. Você simplesmente não pensa muito, você só faz. É a melhor forma que você pode fazer, você não pensar muito. Se você demorar mais de 2 minutos para pensar, para começar alguma coisa, cara, já tá errado aí, entendeu? Você não tem que dar chance de pensar nem aos 2 minutos, você só tem que começar e fazer e terminar o mais rápido possível, entendeu? E é dessa forma que eu consegui me tornar uma pessoa mais produtiva e que eu consegui ser mais focado em todas as minhas atividades, entendeu? Então, um forte abraço para você. Se você puder, se inscreva aqui no canal, deixa um like se esse vídeo te agregou de alguma coisa. Se ele não te agregou, você não precisa se inscrever. E um forte abraço, tá?